Muito boa noite, meus amados irmãos. Que a graça, a paz e as misericórdias de Deus estejam com todos os irmãos e amigos que nos reuniremos nessa noite de sexta-feira para esse momento de comunhão uns com os outros. Hoje, sexta-feira, aqui na Segunda Igreja Batista em Picos, nós teríamos os pequenos grupos reunidos. Por conta dessa pandemia, nós não estamos reunindo nas sextas-feiras com o pequeno grupo, então nós temos realizado essas transmissões na sexta-feira para substituir esse momento que estariam os irmãos reunidos em pequenos grupos. Nós agora nos reunimos todos aqui em um grupo mais democrático, mais aberto, onde todas as pessoas que desejam participar são muito bem-vindas, tá certo? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Quero dar a boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos hoje e sempre, cada vez mais e mais. Espero que todos tenham tido um dia de paz, um dia com saúde, um dia rico das bênçãos e da presença do Senhor. Quero também convidar o irmão para convidar seus amigos, manda o link aí da nossa transmissão para outras pessoas que porventura tenham o interesse de participar desse momento juntamente conosco. A proposta é simples. Nós estaremos aqui realizando esse primeiro momento com a transmissão da palavra do Senhor e terminada a nossa transmissão, o irmão deve continuar o culto aí com a sua família, na sua própria residência, reúne a família para cantar um hino, para orar, para adorar a Deus e assim completar este momento de culto familiar que todas as famílias deveriam cultivar na sua rotina a cada dia e sempre mais e mais, tá certo? Boa tarde a todos os irmãos da Segunda Igreja Batista que estão conosco nesse momento. Boa tarde aos irmãos, boa noite. Boa noite aos irmãos de outras igrejas que estão nos acompanhando e talvez alguém que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e lhe dê a compreensão daquilo que é necessário para que você experimente a melhor vida que uma pessoa pode desfrutar, que é a vida com Deus. Se você tem algum pedido de oração, também pode deixar aí nos comentários e nós estaremos orando pelos pedidos. Aqui no Facebook, as nossas transmissões elas ficam salvas na íntegra. Então, todos os comentários que são feitos durante a transmissão, eles estão lá disponíveis para que sejam lidos. Então, pode colocar aí o seu comentário, o seu pedido de oração nos comentários e terminada a nossa transmissão, nós estaremos orando por você, orando pela sua família, orando pelos pedidos que você apresentar aí nos nossos comentários, tá certo? Boa noite a todos os irmãos, um forte abraço, irmã Cristina, irmão Saldanha, quem mais que está conosco aí? Boa noite a todos os irmãos, pastor Francivaldo, Deus te abençoe, quem mais que está aí? Forte abraço, Deus abençoe todos os irmãos da Segunda Igreja, irmãos unidos nesse momento. Boa noite, irmã Socorro lá de Esperantina, forte abraço em todos os irmãos aí de Esperantina, muita saudade dos irmãos, um abraço do pastor Levi, na igreja como um todo, irmão Domingos, a Marina, o Denis, enfim, todos vocês se sintam abraçados. Um abraço também para a turma de Jaicós. Tem alguém aí de Jaicós? Deus abençoe aos irmãos aí da nossa querida Igreja Batista em Jaicós, pastor Edinaldo e companhia. Boa noite, irmão Janailson. Enfim, meu povo, vamos orar. Estamos aqui esperando até ver quem mais vai se unir a nós nesse momento. Mas enquanto o povo chega, nós já estamos aqui. Vamos aproveitar esse momento para orarmos uns pelos outros, tá certo? Quero convidar você, aonde você estiver, a se unir a nós nesse momento. Inicialmente é onde estaremos orando, tá bom? A nossa reflexão nessa noite está baseada no texto de Mateus, no capítulo 5, versículos 10 a 12, onde nós encerraremos o sermão das bem-aventuranças. E falando do sermão da montanha, onde nós encerraremos as bem-aventuranças que está dentro do sermão da montanha, pregada por Jesus.
Então abra o seu coração, convide seus amigos, seus familiares, a alguém que você gostaria que ouvisse a palavra de Deus com você nessa noite. Então chama o povo, tá certo? Jesus vai encerrar na mensagem de hoje as bem-aventuranças, e quem é de Deus ouça aquilo que o Espírito tem a dizer a toda a sua igreja, tá bom? Boa noite, irmã Emília, sempre acompanhando as nossas devocionais lá no Instagram. Tem sido uma bênção, não é mesmo, minhas irmãs, os irmãos? E esperamos em Deus que o Senhor, por sua graça e por sua misericórdia, continue nos abençoando aqui com a sua palavra, para que nós de fato possamos crescer na graça, crescer no conhecimento e na santidade, em tudo aquilo que é para a glória do Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso Pai, Senhor, nós agradecemos por esta noite, quando podemos mais uma vez nos reunirmos para juntos termos esse momento de oração, de edificação através da Tua palavra, que o Teu povo possa cada dia ser despertado pelo Teu Santo Espírito para Te buscar, para aprender mais da Tua palavra. E nesse momento nós Te pedimos que o Senhor repreenda tudo aquilo que possa atrapalhar com que a Tua mensagem seja pregada na unção, no poder do Teu Espírito Santo. Fale conosco, ó Deus, de tal forma que as nossas vidas sejam capacitadas, aperfeiçoadas. Fale conosco, ó Deus, de forma que vidas sejam salvas, que o Teu nome seja glorificado sobre todas as coisas. Repreenda toda ação do inimigo, nos proteja, nos abençoe e nos use para a glória do Teu nome. Tenha misericórdia, Senhor, e nos abençoe. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Tudo bem? Só lembrando aqui, antes de nós lermos o texto da mensagem de hoje, boa noite, irmão Mezenga, irmã Lúcia, Deus abençoe a todos os irmãos, irmão Mezenga lá de Simplício Mendes, forte abraço, boa noite, Pâmia, uma Pâmia aqui de Fortaleza, do Ceará, melhor dizendo, é isso, de Campos Sales, Deus abençoe, cadê a turma aí do Ceará, a turma de Fronteiras? Forte abraço em todos os irmãos, mas enquanto a turma vai continuar chegando aí, antes de nós lermos o texto e meditarmos na mensagem de Deus para o nosso coração hoje, quero só instruir a cada um dos irmãos, principalmente, a respeito dos trabalhos da nossa segunda Igreja Batista em Picos para este próximo domingo. Os cultos, obedecendo ao decreto emitido pelo prefeito municipal de Picos, nós só podemos ter aqui no templo, para cada celebração, 50 pessoas no máximo. Então, foi feito um projeto, um esquema para agendamento das presenças, para impedir, para evitar que houvesse aglomeração, que houvesse aborrecimento de alguma pessoa chegar aqui e não poder entrar. Para evitar problema, nós estamos trabalhando com agendamento para o culto. Então, há um link, eu coloquei inclusive aí no meu perfil do Facebook. Depois, se você tiver interesse de vir assistir os cultos domingo aqui conosco, é só entrar aí no link, preencher com o seu nome, selecionar o horário em que você gostaria de participar e enviar. Pronto, seu nome já está lá, seu lugar já está reservado para estar cultuando a Deus conosco. No domingo pela manhã, 8 horas da manhã, nós temos um culto. Domingo pela manhã, 10 horas da manhã, temos o segundo culto. E domingo à noite, às 18 horas, temos também um culto. Mas para este culto de domingo à noite, todas as vagas já foram preenchidas desde a quarta-feira, tá certo? Então, para o domingo, 18 horas, não há mais espaço, graças a Deus por isso. E domingo pela manhã, 10 horas. E domingo pela manhã, 8 horas, eu acho que ainda tem, tá certo? Então, se você mora em Picos, não faz parte de nenhuma igreja, quer congregar conosco, quer vir ouvir a palavra, seja bem-vindo para se inscrever. Você que é da segunda igreja, está bem de saúde, não tem nenhum sinal de gripe, está tudo legal com o irmão, venha participar deste momento de adoração, de comunhão, de glorificarmos a Deus juntos e de aprendermos um pouco mais da sua palavra, tá bom? Boa noite a todos os irmãos, boa noite, irmã Bia Neiva, boa noite os irmãos lá de São Gonçalo do Piauí, um forte abraço, meu querido amigo Pastor Vinícius. Pastor Vinícius também
faz as suas transmissões aqui pelo Facebook. Quero incentivar você que está comigo aqui nesse momento a seguir também e a desfrutar daquilo que Deus tem para nos oferecer através de tantos homens e mulheres de Deus que estão sendo disponibilizados como instrumentos para a pregação da palavra de Deus aqui nesse Facebook. Tem o pastor Francivalo, que tem a sua transmissão logo mais, acho que às 10h30. Pastor Barroso, também lá de Água Branca, tem feito as devocionais a cada dia. Pastor Vinícius e mais um grande número de pessoas, homens e mulheres, que estão aí prontos para levar a você a mensagem, para orar junto com você. Que Deus abençoe a vida de todos, tá bom? E vamos lá ouvir hoje a mensagem de Deus baseada em Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12. Que Deus, por sua graça e misericórdia, fale conosco e nos abençoe a compreendermos a sua palavra e que ela tenha a repercussão que glorifique ao Senhor nas nossas vidas. Quero convidar você, aonde você estiver, para parar um pouco, abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12, e ouvir com o coração quebrantado, com ouvidos atentos, com a mente iluminada pelo Espírito Santo, ouçamos juntos esta mensagem da palavra de Deus. Nós acreditamos que ela será grandemente útil para a edificação das nossas vidas, para esclarecer algumas realidades da vida cristã, para preparar o homem e a mulher que verdadeiramente querem servir ao Senhor, a fazê-lo cada vez melhor, tá bom? Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12, a palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos e amigos, e nos conceda a bênção de nessa noite ouvirmos a sua palavra e sermos por ela instruídos, moldados, capacitados. É maravilhoso ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ao ser ouvida, precisa ser obedecida. Bem-aventurado é quem ouve as palavras deste livro e as pratica. E aqui nós chegamos nestes versículos 10 a 12, no encerramento das bem-aventuranças. Jesus nos apresenta ao todo 8 bem-aventuranças, e ele vai encerrar este primeiro momento, esta primeira parte de seu grande sermão da montanha, dizendo que a pessoa verdadeiramente feliz, além das qualidades, das características mencionadas anteriormente nos outros versículos, também acumula dentro da sua vida este atributo, esta característica, a de sofrer por causa da justiça. E a mensagem de Deus para nós tem esse tema: a alegria de sofrer por causa de Jesus Cristo. A alegria que eu e você podemos experimentar pelo fato de sofrermos por causa de Jesus. Meus amigos e irmãos, parece até contraditório, parece uma coisa antagônica, conciliar, relacionar perseguição e sofrimento à alegria. Mas como o reino de Deus é completamente diferente do reino humano, o Evangelho vai apresentar que há um sofrimento que traz grande, verdadeira e duradoura felicidade, que é o sofrimento por causa da justiça. Todo o sofrimento, toda a tribulação, todo o maltrato, toda a luta que você precisar enfrentar por causa da sua fé, do seu amor e do seu compromisso com Jesus, é algo que vai lhe tornar grandemente feliz. Se há alguma coisa, alguma pessoa pela qual vale a pena sofrer, certamente esta pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, todos os crentes deveriam estar prontos para enfrentar
todo tipo de adversidade para se manterem ao lado de Cristo. Nós deveríamos ter por Cristo aquele amor apresentado no livro de Cantares, cujas muitas águas não podem apagar. Um amor que tudo suporta, um amor que está pronto para enfrentar os perigos, para enfrentar as oposições, um amor que na verdade nada pode diminuí-lo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, esses 3 versículos, Mateus capítulo 5, 10, 11 e 12, Jesus encerra as bem-aventuranças dizendo da grande felicidade, da verdadeira alegria que está reservada para aquelas pessoas que tiverem a coragem, que tiverem o compromisso tão firme, tão sólido, tão verdadeiro com o seu Senhor Jesus, que estejam prontas para sofrer por ele e por sua doutrina. Bem-aventurados, disse Jesus, são os perseguidos por causa dele, de sua justiça, de sua pessoa, de seu evangelho, de sua graça, de sua igreja. Bem-aventurados aqueles que sofrem por causa de Jesus. É interessante, meus amados irmãos e amigos, que todas as pessoas estão abertas para serem felizes com aquilo que Jesus lhes oferece. Todas as pessoas estão abertas para receberem as bênçãos de Jesus, aquelas que se supõem trazer alegria. Bênçãos como saúde. Cena, por favor, para um pouquinho d'água. A minha esposa está aqui do lado. Bênçãos como saúde, bênção como felicidade, como paz, como prosperidade. Muitas pessoas, todas as pessoas estão abertas, com as 2 mãos estendidas, para receber de Jesus estas bênçãos com as quais ela acha e acredita que certamente haverá de ser muito feliz. Inclusive, os púlpitos estão cheios de pregadores para encher os olhos das pessoas com estas benécias do reino, com estas bênçãos apresentadas no Evangelho que vem do Senhor Jesus para aqueles a quem Ele quiser dar saúde, paz, alegria, prosperidade, longevidade, segurança. Todas as pessoas querem estas bênçãos porque acreditam que através delas, se não nelas próprias, haverá de encontrar grande felicidade de fato. O problema de muitos desses pregadores que fazem questão de exaltar estas virtudes, estas bênçãos do reino, não é mencioná-las, elas estão lá. De fato, Jesus Cristo cura, de fato, Jesus supre as necessidades, Ele nos dá alegria, nos dá vida, tudo isso é verdade. O problema é que muitos pregadores, eles fazem como um vendedor desonesto, que apresentam as qualidades do produto, mas escondem seus defeitos, entre aspas, e sobretudo o seu preço. E apresentam e vendem um produto para quem o adquire como se aquele produto só fosse colorido, se só houvesse doce, se fosse tudo tranquilo, como se fosse sombra e água fresca. E assim há muitas pessoas que se consideram cristãos, que estão dentro da igreja com uma visão completamente equivocada a respeito do que seja a vida cristã. Há muitas pessoas que pensam que ser um crente em Jesus Cristo é ter muito dinheiro, é ser sempre saudável, é ter vitória em toda e qualquer investida, é estar sempre por cima, é estar sempre sorridente, é estar sempre protegido, é estar sempre no sentimento de entusiasmo, de emoção positiva. Há muitas pessoas de fato que acreditam que o Evangelho é sombra e água fresca. Muito obrigado, Nabu. Falando em água fresca aqui, não é isso? Há muitas pessoas que acreditam no Evangelho como sendo algo que vai fazer com que ela viva uma vida completamente estável, sem problemas, sem contratempos, sem tribulações,
sem adversidades. Há pessoas que acreditam que porque se converteram, agora Deus está obrigado a tirar dela todo e qualquer problema. Ela não aceita mais ter crise financeira, não aceita mais adoecer, não aceita ter problema dentro da sua casa. E há muitas igrejas que constroem a sua pregação em cima desta ilusão, este evangelho da prosperidade, esta confissão positiva que diz que Deus já tirou todo o mal que podia alcançar uma vida, e quem é crente de verdade e é fiel e está fazendo aquilo que Deus quer que ele faça, geralmente entregar dinheiro para estas igrejas, não sofre, não passa perseguição, não tem problema nenhum, está sempre na cabeça, sempre por cima, sempre bem. Essa ilusão não é bíblica. E ela cai por terra já no começo da pregação de Jesus, quando ele vem dizer que bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição. Jesus Cristo, ele encerra o sermão da montanha agindo da forma mais honesta, da forma mais transparente, como o nosso próprio Deus é luz. Ele não convida ninguém para lhe seguir iludido. Jesus não engana ninguém, não ilude ninguém. Quem quiser acompanhá-lo deve estar plenamente informado da bênção que é andar com Jesus, mas também do desafio que é num mundo tão corrompido, sendo nós pessoas pecadoras frágeis, tão falhas. Para nós há grandes dificuldades a serem enfrentadas e vencidas para permanecermos firmes no caminho de Jesus. Não é à toa que Jesus disse que o caminho que conduz para o céu é estreito e apertado, e são poucas as pessoas que querem andar por esse caminho. Infelizmente, hoje está se divulgando um evangelho que incentiva as pessoas a uma vida completamente sem compromisso, onde as pessoas se sentem merecedoras de tudo aquilo que há de bom e não se consideram responsáveis para agir, para fazer absolutamente nada. É um evangelho sem cruz, um evangelho sem esforço, sem santidade, aonde tudo é permitido, aonde não existe pecado, aonde todas as coisas podem ser assumidas e toleradas, contanto que a pessoa permaneça naquela congregação. Há muita gente iludida, porque ainda não compreendeu a natureza do verdadeiro evangelho. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele falando dessa tendência, dessa atitude de hoje, ele diz: hoje os crentes querem ser estrelas e gostam do sucesso, das coisas espetaculares. Hoje as pessoas apresentariam o apóstolo Paulo assim: formado na Universidade de Gamaliel, poliglota, amigo pessoal de muitos reis, maior plantador de igrejas do mundo, maior evangelista do século, dado por morto, arrebatado ao céu. Esta seria mais ou menos a forma como que hoje uma igreja apresentaria o apóstolo Paulo. É assim que muitos pregadores gostam de se apresentar. Este contexto evangélico que quer transformar servos de Deus, pregadores do evangelho, cantores evangélicos, quer transformar esse povo em estrelas, em popstar, e apresentam-se às vezes com mais elogios sobre estas pessoas do que recebe a pessoa de Jesus. Hoje, Paulo seria apresentado de forma tão pomposa, tão vaidosa, mas quando você olha para as Escrituras Sagradas, lá no livro de Atos, veja como o apóstolo Paulo se apresenta. Ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu mais, em trabalho muitas vezes, em trabalho muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia, passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de
em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes. Esta é a forma dramática como Paulo se apresenta. Ele não se cobre de glória, ele não vende uma imagem de um ser vitorioso, ele não pega o microfone para dizer: eu tenho agora 1000 casas, eu agora tenho tantos carros, eu agora estou por cima, minha vida agora é só vitória, está tudo melhor depois que eu aceitei a Cristo, não tenho mais dívidas, não tenho mais problemas, não tenho mais saúde, todo mundo me adora. Ele não diz isso. Quando Paulo vai se apresentar, ele se apresenta assim, como um sofredor por causa do Evangelho. Alguém que por Cristo já foi preso, já foi açoitado, já enfrentou perigos em todos os ambientes aonde ele se dispôs a anunciar o Evangelho. E ele não se apresenta como um grande pregador, ele se apresenta como um vaso de barro, alguém que considera que se prega o Evangelho não tem do que se vangloriar, porque a nós é dada esta obrigação, e ai de nós se não anunciarmos o Evangelho. Meus amados irmãos, as bem-aventuranças, os versículos 10 a 12, eles apresentam um cristianismo legítimo, verdadeiro, não essa ilusão, não esse tipo de engano que está sendo pregado por muitas comunidades, atraindo as pessoas para se divertirem como crentes, para enriquecerem como crentes, pessoas que querem Jesus para patrocinar as suas paixões, os seus caprichos e realizar os seus desejos. O Evangelho, Cristo é o Senhor. É Ele quem tem que ser glorificado, é Ele quem tem que ser exaltado. Nós vivemos em Cristo para Ele, não mais nós, mas Cristo vive em cada um daqueles que verdadeiramente se entregaram para o Senhor. Jesus Cristo encerra as bem-aventuranças usando uma lupa para mostrar aquelas letras pequenas, aquelas que os vendedores desonestos fazem de tudo para você não ler. Jesus, antes de encerrar a mensagem que diz quem é verdadeiramente feliz, ele mostra as letras miúdas, ele vai com a lupa e diz: olha, preste atenção, para aqueles que realmente querem a alegria que Deus tem para dar. Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Jesus disse que por causa dele, aqueles que decidirem crer nele, seguir o seu evangelho, andar na sua palavra, seriam perseguidos, insultados, caluniados. Jesus afirma, a palavra do Senhor, meus amados irmãos, na carta escrita pelo apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não há ninguém que queira servir a Deus piamente que não sofra perseguição. O evangelista Thomas Watson, ele diz: a cruz vem antes da coroa, o sofrimento precede a glória. E lá em Atos capítulo 14, versículo 22, o apóstolo Paulo diz: importa-nos entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Não existe salvação sem renúncia, sem perseguição, sem luta, sem santificação, sem consagração. Não existe a glória de Deus sem carregarmos a nossa cruz. Jesus Cristo disse a todos aqueles que desejam servi-lo, que desejam segui-lo, ele diz: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Meus amados irmãos, aqueles que querem ser verdadeiramente felizes precisam compreender a alegria que existe para aqueles que estão prontos e dispostos para sofrerem por causa de Jesus. Aqueles que estão prontos para enfrentar o mundo, enfrentar o diabo e lutar contra a sua própria carne. Não há trégua nesta guerra. As trevas estão sempre contra a luz. Não há e nunca existirá comunhão entre o templo de Deus e os ídolos. Nunca haverá associação, unidade, comunhão entre o ímpio e o santo, entre o incrédulo e o perdido.
Nunca haverá essa conciliação, embora infelizmente hoje muitos que se dizem evangélicos fazem de tudo para se amigar com o mundo, para serem mais simpáticos possíveis a ele. E hoje é uma pregação universalista que aceita todo mundo, que não prega contra o pecado, que abraça todo tipo de impiedade. Meus amados irmãos, o evangelho é para aqueles que querem viver verdadeiramente crucificados em Cristo Jesus, aqueles que já morreram para o pecado, aqueles cuja carne foi crucificada em Cristo, para que Deus viva através de sua vida. Jesus disse que felizes são aqueles perseguidos por causa da justiça. Quando olhamos para a palavra do Senhor, está claro isso. Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa dele. E aqui, em primeiro lugar, eu preciso destacar isso. A felicidade, a perseguição que traz felicidade, não é uma perseguição qualquer. Não é qualquer pessoa perseguida por qualquer razão que ganha automaticamente esta felicidade anunciada por Jesus no versículo 10 a 12 de Mateus capítulo 15. Todas as pessoas sofrem. Todas as pessoas sofrem. A palavra de Deus vai dizer em 2 Pedro capítulo 4, versículo 15 e 16, que todo mundo sofre perseguição. Diz a Bíblia, todo mundo sofre. Agora nós, como crentes, temos que tomar o cuidado para que nenhum de nós sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete nos negócios alheios. Diz a Bíblia que o sofrimento para os crentes deve ser por causa de Cristo. Sofrer como cristão, daquela pessoa que não tem do que se envergonhar, daqueles que sofrem sendo sempre caluniados e não acusados com razão. O sofrimento que traz felicidade é o sofrimento por causa da justiça. Sofrer perseguição, todo mundo sofre. Uns são perseguidos como ladrões, perseguidos pela polícia, pelo dono do bem que ele roubou. Uns são perseguidos como bandidos, como assassinos, que derramaram o sangue de alguém e agora a família ou aqueles que se doeram pelo crime estão atrás de vingança e o assassino corre, perseguido por aqueles que desejam a sua vingança. Há pessoas que sofrem como adúlteros, há pessoas que sofrem como malfeitores. Todos esses sofrem verdadeiramente. Há pessoas que sofrem como irresponsáveis porque não sabem administrar seus bens. E assim se endividam, se comprometem, se empenham, e chega o credor, e chega o cobrador, e impõe perseguição, e impõe sofrimento a quem sofra por se meter na vida alheia, disse Jesus. Quem fala demais, quem tem a língua maior do que a boca, que só sabe defamar, que só sabe levantar calúnia, mentir contra um, mentir contra o outro, daqui a pouco mente contra um, cujo pavio é curto, e quem recebeu a calúnia não vai aturar, e vai perseguir o fofoqueiro, vai perseguir aquele que se intrometeu em negócio que não lhe pertencia. Todo mundo é perseguido. Agora a Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Aqueles que, contrariando toda a lógica, são perseguidos pelos malfeitores. O versículo de número 11 diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa, disse Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem. E observe a palavra de Jesus, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Nós somos bem-aventurados, meus amigos e irmãos, quando as acusações que se fazem contra nós sejam falsas. Hoje se fala muito mal de muitos crentes, se fala mal de igreja, falavam hoje, falavam no passado, e eu espero para a glória de Deus que esta perseguição nunca desanime a fé de cada um de nós, mas que nós estejamos prontos para sermos caluniados, perseguidos, insultados por causa de Jesus. Jesus disse, olha, você é bem-aventurado quando quem falar contra você, quando quem lhe acusar estiver mentindo. Que chamem todos os crentes, todos os pastores de ladrão, desde que seja mentira. Eu nunca esqueço de uma situação que eu enfrentei
no velório de uma tia minha. Já contei essa situação, que é da igreja deve lembrar, mas foi a que eu lembrei aqui nesse momento. Morreu uma tia minha, e você sabe, quando morre um familiar, geralmente a família se reúne e passa a noite inteira ali velando o corpo, e eu estava, talvez pela primeira vez depois que me converti, reunido com toda a família por parte da minha mãe, tios, primos, sobrinhos, gente que eu nunca tinha nem visto, pessoas que há muito tempo eu não via, mas era tudo família, e durante toda aquela madrugada eu aproveitei a oportunidade para falar do Evangelho para todos eles, para dar uma palavra a cada um, tanto em público, ali diante do caixão, como individualmente, como em conversas paralelas. Preguei o Evangelho à família toda. Pela manhã, chegou a hora do sepultamento, aquela hora triste, e a família estava ali no cemitério, e houve um problema na sepultura, e nós tivemos que esperar para que a sepultura fosse corrigida e o caixão pudesse ser sepultado corretamente. Nisso que nós estamos esperando, a conversa da família toda agora é o Evangelho que eles ouviam, que eles tinham ouvido durante a madrugada, porque eu preguei. Enquanto eles falavam do Evangelho, apresentando suas opiniões, apareceu um homem, não sei quem é, não sei se era coveiro, não sei se era o enviado do inimigo, mas apareceu um homem que entrou na conversa e disse: olha, vocês estão falando de crente? Rapaz, igreja é tudo comércio e pastor é tudo ladrão. E ele falou isso com uma forma tão enfática, tão convicta, que a minha família, sabendo que eu sou pastor, olhou para mim constrangida. E eu tomei aquilo como uma ofensa. Rapidamente peguei um papel, uma caneta que andava com ela no bolso, escrevi alguma coisa e fui até o homem. O homem que disse que todo pastor é ladrão. Eu disse para ele: olha, o senhor chegou aqui e eu estava lhe observando ali. Quero dizer ao senhor, tem dois tipos de homem. Tem o homem que assume aquilo que fala, o homem que fala com responsabilidade, cuja palavra tem peso, a palavra é verdadeira. Se ele falar, ele sustenta a palavra porque ele fala a verdade. E há um moleque que fala irresponsavelmente, que fala inconsequentemente, e na hora que é cobrada a palavra que ele disse, ele nega, ele corre, ele muda de opinião. Não é verdade? E ele disse: é verdade, tem o homem e tem o moleque. E eu disse: agora eu quero saber qual dos dois homens o senhor é, porque o senhor disse aí que todo pastor é ladrão, e o primeiro pastor que o senhor vai ter que provar o que roubou, de quem roubou, sou eu, porque eu sou pastor, e o senhor chegou dizendo que todo pastor é ladrão, e eu nunca roubei nada de ninguém. Se o senhor for homem, assine aqui, que todo pastor é ladrão. Escrevi aqui a sua frase: eu afirmo e dou fé que todo pastor evangélico é ladrão. Se você for homem, assine, porque o primeiro pastor que você vai ter que provar o que roubou, de quem roubou, sou eu. Rapidamente o homem arregou e disse: não, pelo amor de Deus, não é o senhor não, eu estou falando de outros pastores. E aí a própria família, os primos que estavam ali, disseram: não, você disse todo pastor. Irmãos, o que eu estou querendo dizer é que se nós formos caluniados, se nós formos perseguidos, se nós formos acusados de alguma coisa, para que nós sejamos felizes dentro daquela situação, a acusação tem que ser mentirosa. Quem disse que você roubou tem que estar mentindo, porque se você realmente é ladrão, a infelicidade está sobre a sua vida. Não há felicidade. Deus não encobre o pecado daquele que transgrediu a lei. Se você quer ser verdadeiramente feliz, a perseguição que traz alegria é a perseguição por você andar na justiça, por você fazer aquilo que é correto, por você andar honestamente. É você estar dentro de uma repartição onde todos são desonestos, todos são corruptos e roubam a empresa e roubam no horário, mas você, por ser um crente, faz questão das coisas serem corretas e os outros se revoltam contra você porque você não quer roubar, não quer entrar no esquema, você não se corrompe e eles me odeiam porque você não é farinha daquele mesmo saco. Você é crente, você é santo, você é diferente, e eles começam a dizer coisas contra você para lhe defamar, para lhe atingir, mas eles estão mentindo, e Deus está garantindo sobre a sua vida que você será bem-aventurado, porque bem-aventurados somos quando mentindo
disserem todo mal contra nós só porque nós somos de Jesus. Há pessoas que são odiadas por causa da cor de sua pele. Nesses últimos dias, esse tema do racismo está muito à tona, muito em destaque. E há pessoas que de fato são desprezadas, perseguidas, caluniadas pelo simples fato de serem negras, pretas, como eu aqui. Eu sou um preto meio de botado, mas não sou galego, sou negão, graças a Deus, tá vendo? Negão na veia, glória a Deus. Adão acho que era preto também, que Deus fez do barro, nunca vi barro branco, já viu? Não sei, mas a verdade é que há pessoas que são perseguidas por causa da cor da sua pele. Há outras pessoas que são perseguidas por causa da sua nacionalidade, como os judeus foram perseguidos pelo nazismo. Há pessoas que são perseguidas pela sua classe social, por serem pobres, por serem indoutas, mas, meus amados irmãos, nenhuma destas pessoas é garantida por Deus a felicidade por sofrerem estes tipos de perseguições tão desumanas, tão covardes, tão mesquinhas. A felicidade, de fato, está para aqueles que forem perseguidos por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Jesus disse, ele nunca iludiu ninguém. Se chamaram, disse Jesus, o dono da casa de Belzebu, do que vão chamar os seus empregados? Hoje nós temos crentes que querem ser adulados e querem ser bajulados, pastor choramingando porque não recebeu o título de cidadania da cidade, porque não foi convidado pelo prefeito para sentar à mesa, gente com mimo, gente vaidosa, gente que precisa ler novamente a Bíblia e compreender que o evangelho verdadeiro, que o crente genuíno sempre será odiado pelo mundo. O mundo nunca vai amar a Deus e nunca vai amar a igreja de Deus. Quando a igreja é igreja, quando o crente é crente de verdade, isso se manifesta através do ódio, da perseguição, da antipatia, do desejo que o mundo tem de lhe atingir. Primeira coisa que Jesus nos diz sobre o sofrimento que traz felicidade é que ele não é um sofrimento banal. Não é um sofrimento por qualquer coisa, não é um sofrer por sofrer. O sofrimento que traz felicidade é o sofrimento exclusivamente por causa de Jesus, de sua justiça, de sua pessoa, de sua pregação, de sua igreja. Quem sofre por causa de Jesus, esse é verdadeiramente, eternamente feliz. Glorificado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, por quê? É bem-aventurado quem sofre por causa de Jesus. Por quê? Jesus vai apresentar aqui três razões para justificar a felicidade de quem sofre perseguição por causa dele. Em primeiro lugar, é feliz quem sofre por Jesus, porque deles é o reino dos céus, versículo 10. Não existe outra forma de chegar ao céu a não ser por Jesus. Jesus é o caminho, diz a Bíblia. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E Jesus disse àqueles que queriam segui-lo, que queriam andar com ele, que queriam andar nele, ele disse: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz a cada dia, negue-se a cada dia, tome a sua cruz e então me siga. Em um momento Jesus se vê cheio de popularidade, fazendo milagres, pregando extraordinariamente. As multidões estão boquiabertas, admiradas com sua glória, com seu poder, com sua autoridade sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre os espíritos. Ele ordena e tudo acontece. As pessoas estão meio que maravilhadas com Cristo. E alguém, meio que impulsivamente, diz: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus, ao invés de abraçar aquele seguidor de maneira rápida, de maneira impetuosa, de maneira assim instintiva, como que para não dar tempo dela pensar novamente, Jesus para e abre os olhos daquela pessoa que está pronta para segui-lo. Jesus adverte, ele diz: olha, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde encostar a minha cabeça.
E assim ele vai tratando com mais dois que estão ali também naquela perspectiva de poder seguir a Cristo, porque ele está afirmando que o caminho para o céu passa por luta, passa por prova, por tribulação, por perseguição. Nós vamos até chegar no céu enfrentar muitas lutas, muitas batalhas contra a nossa própria carne, que nunca vai se conciliar, se reconciliar contra o Espírito, com o Espírito. A carne e o Espírito são inimigos até um deles morrer. Nós nunca teremos comunhão com o mundo corrompido do pecado. Quando eu vejo hoje a igreja trazendo para dentro da sua teologia, para dentro da sua liturgia, aquilo que é mundano, tem arraial gospel, tem carnaval gospel, só falta inferno gospel, tem tanta coisa que o povo quer trazer, tem rave evangélica, tem tanto modismo, tanta coisinha, e hoje eu vejo crentes cantando na igreja, depois canta no mundo, depois canta com padre, depois canta com macumbeiro, canta com... E, meus amados irmãos, não é assim. Esse povo não vai para o reino dos céus. Quem quer andar abraçado com Deus e com o diabo vai se perder completamente. A pessoa precisa escolher a quem ela serve, a quem ela se dedica, com quem ela se identifica, a quem ela pertence. Deus não aceita essa dualidade entre servir a Deus e servir ao mundo. Está cheio de crente hoje, mas crente morno, misturado. Coisa da Bíblia com coisa do mundo. Tentando assim seguir o Evangelho com a ideia do não tem nada a ver, com a ideia de que está tudo certo. Meus amados irmãos, Jesus disse que bem-aventurado é os que sofrem por causa da justiça, porque eles herdarão o reino dos céus. Ninguém chegará no reino dos céus sem sofrer por causa de Jesus. Se você é de Jesus, se você é convertido, se você é salvo, pode se preparar, porque você vai ser perseguido por amigos, por parentes, por espíritos. Você vai lutar contra a sua carne, você vai ser hostilizado pelo mundo. Eu estou cursando administração aqui na Federal, e eu estou lá nos primeiros dias de aula. De repente, levanta uma pessoa no trabalho e tece uma crítica contra pastores. Eu sou doce para essas coisas. Está lá todo mundo, e a pessoa se levanta e levanta uma questão que atinge, desonra, tenta depreciar mesmo a imagem do pastor, a imagem da igreja. Levantei na hora, dei uma palavra, acabou-se. Daquele momento para cá, tem até alguma pessoa da minha turma que pode estar me ouvindo aí, todo mundo respeita, todo mundo mede as palavras, porque, meus amados irmãos, há a luta. Ninguém vai para o céu sem sofrer perseguição. Se você é crente e todo mundo lhe aplaude e todo mundo gosta de você e você tem coisa errada. Tem coisa errada. Quando eu cheguei em Jaicós, a primeira inimizade que eu fiz, a primeira perseguição que eu sofri foi por parte dos feiticeiros da cidade. Eu comecei um programa de rádio lá na emissora de rádio de Jaicós. Tem alguma pessoa de Jaicós aqui que pode até testemunhar isso. E eu comecei pregando e abri lá um espaço para as pessoas mandarem pergunta sobre a Bíblia e eu respondi ao vivo. E respondendo, fizeram perguntas sobre o que eu achava das crenças afro que estavam naquela cidade, da macumba, do candomblé, desse povo. E eu li a Bíblia e mostrei o texto. Não haverá entre vós quem busque o agoureiro, o feiticeiro, o encantador, o necromante. Nunca existem no meio do seu povo estas coisas, porque Deus as abomina e através delas vem a ira de Deus. E expliquei o texto por mais ou menos uns 15, 20 minutos. Quando terminou a mensagem, estava a perseguição. O macumbeiro ouviu, irmão, e se juntaram e disse que ia bater tambor para morrer. Sabe o que aconteceu? Para a glória de Deus, um macumbeiro se converteu. Quem dá glória a Deus aí, irmãos? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E como essa, eu poderia contar diversas situações aonde eu já fui perseguido.
estava pregando o evangelho num povoado chamado Caraíbas, lá no interior de Jaicós, na família da irmã Lucineide, que eu já vi por aqui. Irmã Lucineide está aí, dá um alô, irmã Lucineide. Lá na casa dos pais dela, lá na Caraíba, estamos pregando o evangelho e haver um culto à noite. Chegamos pela manhã para desfrutar de um riacho, para evangelizar o povoado. E logo à noite, no início da noite, realizaremos o culto. Eu estava pregando com os irmãos de casa em casa, bati numa casa, comecei a evangelizar. Entrou um homem, um rapaz lá, odiado, com ódio pesado, bruto, me expulsando. O senhor vai embora daqui, não aceito ninguém aqui dentro para destratar a minha religião, o senhor me respeite e tal, e tal. Irmão, do jeito que eu estava falando com a mulher, ele chegou aqui pela frente, afrontando, grandão, valentão. Por Deus, eu só virei de costa para ele, deixei ele falando lá e continuei falando com a mulher. Como eu ia dizendo para a senhora, o evangelho diz isso, e ele foi babujando aqui, gritando, e eu só ouvi o babujado diminuindo, ficando mais longe. O rapaz foi embora, eu continuei pregando. À noite ele voltou completamente diferente, pedindo perdão, que não sabe o que tinha acontecido, o porquê que ele tinha feito aquilo. Eu disse, eu sei, ajoelhe aí, que eu vou orar por você, para Deus lhe libertar, para Deus lhe abençoar. E meus amados irmãos, Jesus diz que quem sofre por causa dele é feliz, porque está indo para o céu. Ninguém vai para o céu se não passar por dificuldade. O apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer quantos sofrimentos ele passou por causa de Jesus. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, todos eles sofreram terrivelmente. Observe bem o histórico de vida dos apóstolos. Todos os apóstolos de Cristo foram perseguidos de forma implacável. André foi morto. André, irmão de Pedro, foi amarrado numa cruz. Pedro ficou preso 9 meses depois, crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado pelo imperador Nero em Roma. Tiago foi passado ao fio da espada, ainda no livro de Atos, pelo rei Herodes. Mateus, Bartolomeu, Tomé, todos foram martirizados por causa de Cristo. Estevão foi apedrejado na praça de Jerusalém. Não há quem vá para o reino dos céus sem antes ter disposição de aqui nesta caminhada estar pronto para sofrer perseguição por causa de Jesus. Agora, quando eu vejo crente dizendo que é crente, mas se o pastor olhar com cara feia, sai da igreja. Se não fizer do jeito que ele quer, sai da igreja. Outro dia uma mulher veio dizendo, pastor, não vou mais para a igreja, porque a irmã não me cumprimentou na entrada. Rapaz, esse povo não vai para o céu não, irmão. Gente de açúcar, nós somos o sal da terra, louvado seja Deus. Nós precisamos ter um couro mais grosso, a disposição mais aberta, mais pronta para sofrermos por causa de Jesus. A palavra do Senhor diz que a nós é dado o privilégio de não somente crer em Jesus, mas também de sofrermos por causa dele. Bem-aventurados os que sofrem por causa de Jesus, porque deles é o reino dos céus. Em segundo lugar, bem-aventurados que sofrem por causa de Jesus, porque diz a Bíblia que quando você sofre por causa de Jesus, você está se identificando com os profetas, os santos profetas que foram antes de nós, aqueles personagens tão admirados, tidos como grandes homens de Deus, todos eles sofreram. Quando você sofre por causa de Jesus, você sabe que está no caminho certo, no caminho de Elias, no caminho de Eliseu, no caminho de Isaías, no caminho de Jeremias, que tanto chorou por causa da maldade, da rebeldia, da perseguição que sofreu. Isaías, que foi cerrado ao meio. Elias, que foi perseguido ferozmente, ameaçado de morte pela ímpia rainha Jezabel, e foi ela quem se quebrou de alto de uma torre e se espedaçou embaixo. Porque quando Deus quer livrar, Ele livra e ninguém impede. Quando você sofre porque você é crente, quando a pessoa lhe odeia, lhe persegue, mente, fala mal contra você, só porque você é crente em Jesus, você está se identificando com Daniel, com Ezequiel, com todos os profetas que sofreram antes de nós, com João Batista, que perdeu a sua cabeça por pregar a justiça, por não abrir mão dos princípios da palavra de Deus.
Hoje, adultério, novo casamento, imoralidade é aceita nas igrejas. Está cheio de divorciado até pregando, até com gravata dizendo que é pastor. Está cheio de adúltero, cheio de ímpio. Mas na época de João Batista, era errado um homem tomar a mulher de seu irmão. E ainda hoje o evangelho é o mesmo, o Deus é o mesmo, o juízo será o mesmo. Mas falta crente, falta pregador, com coragem, com sangue no olho, com o Espírito Santo em sua vida, para declarar a mensagem do Senhor àqueles que verdadeiramente desejam servi-lo. E essa pregação não é para provocar o ímpio, é para resgatá-lo do mar de perdição aonde muitos estão atolados. Quem apoia o pecado, seja ele qual for, é como alguém que incentiva o outro ao afogamento. É como alguém que incentiva alguém a pegar uma arma, colocar uma bala e atirar na própria cabeça, aplaudindo, incentivando, dizendo: é isso aí, você merece, você consegue, não escute os outros, faça sua vontade. Meus amados irmãos, é bem-aventurado quem sofre por causa da justiça, porque quem sofre por causa da justiça se identifica com os crentes de verdade, do passado, da época dos profetas, da época dos apóstolos. Que nesta época os crentes não estejam tão ávidos por elogios, por aplausos, por likes, por fã-clube, por promoções, que nós possamos voltar à simplicidade do evangelho e glorificar a Deus e exaltar ao Senhor e bendizê-lo cada vez mais e mais. Meus queridos irmãos, para terminar aqui, porque eu olhei a hora, bem-aventurados os que sofrem por causa de Jesus. Jesus diz: porque eles receberão grande recompensa. Versículo 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quem sofre por causa de Jesus pode não ter riqueza aqui nessa terra, pode não ter títulos, pode não ter aplausos, pode não ter reconhecimento, mas quem sofre por causa de Jesus terá grande recompensa. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 diz assim: quando o Cordeiro quebrou o quinto selo. Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo. João, que teve a visão do Apocalipse, disse: vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do seu testemunho que deram a respeito de Jesus. Meus amados irmãos, aqueles que sofrem por causa de Cristo estão na glória, estarão na glória. João viu o céu, Jesus abrindo os selos. Quando o quinto selo foi aberto por Jesus, João teve a visão do céu descortinado. Ele viu o lugar aonde a Bíblia diz que nós devemos estar, aonde a nossa vida deve estar derramada, que é no altar de Deus. E naquele altar, debaixo do altar, João viu as almas daqueles que morreram por causa do evangelho, por causa da pregação, por causa de Jesus. Ele viu a alma dos apóstolos, dos profetas, de todos os homens conhecidos e anônimos que deram a sua vida, mas não negaram a Jesus, não venderam seus princípios, se mantiveram fiéis a Cristo até a morte. Eles têm grande recompensa. Que lugar melhor para estar no céu do que no altar, do que na presença do Senhor, aonde Deus vem ali para receber a adoração. O lugar mais próximo da glória, da graça de Deus que um homem pode chegar é no altar, e naquele altar estavam as almas dos que morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram a respeito de Jesus. É por isso, para quem é crente, para quem olha mais para as coisas do alto do que para as coisas da terra,
Para aquele que quer juntar tesouros, não aqui na terra, mas lá no céu, onde a traça e a ferrugem não podem corroer e aonde o ladrão jamais roubará. Para aquele que é verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus, compreenderão. O ímpio não vai entender isso jamais. Para ele, a mensagem da cruz é loucura. O ímpio até entende quando nós pregamos de alegria, quando nós desejamos a ele tudo de bom. O ímpio entende, aceita e agradece quando eu lhe ofereço uma bênção, quando eu digo para ele que tudo vai dar certo, que ele é legal, que a família dele vai ser abençoada. O não crente, ele está aberto para as coisas racionais que todo homem natural deseja, mas somente os homens e mulheres verdadeiramente transformados e lavados pelo sangue de Jesus compreendem a loucura da pregação da cruz, que mostra sofrimento, que mostra perseguição, que mostra morte para aqueles que estão prontos a viver piamente para Cristo Jesus. Aqueles que são de Jesus, que compreendem a natureza e a grandeza do seu propósito para nós, estão prontos. E quando nós sofremos por causa de Jesus, ao invés de fazer bico, ao invés de ficar em depressão, de ficar dengoso, cheio de crente mole, pastor frouxo, eu vi agora, com todo respeito, irmão, com todo respeito, eu não quero ser grosseiro, não quero assim, aparecer mais do que na verdade sou, mas meus amados irmãos, nós precisamos fortalecer mais as nossas mãos, os nossos pés, estar mais prontos para enfrentar os perigos. É muito triste que uma geração de crentes não saiba lidar com contrariedades, com renúncias, com dificuldades, com perigos, com ofensas, com desonras, com tribulações. O problema dos crentes de hoje são coisas mínimas comparado com os nossos irmãos de ontem. Contudo, nós parecemos sofrer muito mais. Se falta a bateria do celular, tem quem chore. Se apaga a luz e não tem energia, acaba o culto. Se o banco não está devidamente acolchoado, não tem como assistir um culto. Meus amados irmãos, não é assim que Deus quer que nós hajamos, que nós nos portemos. Se você quer ser feliz, esteja preparado para sofrer perseguição, injúria, afronta contra Jesus. Quando você sofrer por causa de fazer o que Deus mandou, se alegre, se exulte, tenha grande alegria, porque há grande recompensa para aqueles que verdadeiramente estão dispostos a andar com Cristo, aqueles que colocam a mão no arado, e nem que o arado esquente, nem que a terra esteja seca, nem que bata em pedra, em granito, nem que venha chuva de granizo, nem que venha tempestade, ele está com as duas mãos no arado e ele não olha para trás, ainda que haja gritos, aplausos, assovios, tentando distraí-lo, os seus olhos estão voltados para aquele que o salvou, para aquele que é o dono de sua vida, e deste caminho ele não sai jamais. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua fé, para que você seja um homem e uma mulher decididos, prontos a viver para Cristo. Antes, porém, de encerrar, é preciso tomar cuidado e tomar uma vacina que Pedro devia ter tomado antes de acompanhar a crucificação de Cristo. Há momentos em que nós, ainda que sinceramente, nos consideramos prontos para enfrentar o que for por causa de Jesus. Na última ceia, Jesus disse: esta noite ainda, todos vocês vão se escandalizar de mim e vão me abandonar. Pedro estava se sentindo tão forte. Pedro estava se sentindo tão apegado a Jesus, e era sincero o seu sentimento de amor, de devoção, de entrega. Pedro foi o mais sincero que ele podia ser ao dizer: Senhor, eu estou pronto. Eu nunca vou te abandonar, Senhor. Eu estou pronto para ser preso com o Senhor. Eu estou pronto até para morrer junto com o Senhor. Pedro estava confiado na sua própria capacidade, na sua própria coragem, na sua própria determinação, até que chegou a hora onde ele viu que o mais forte dos homens é completamente fraco, derrotado, inútil, impotente para viver a vida cristã plenamente.
Nós só podemos suportar os sofrimentos por causa de Cristo se Cristo estiver plenamente no controle das nossas vidas. Somente pelo Espírito de Deus, somente com a graça de Deus, nós podemos manter firmes diante de todas as situações. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder enfrentar tudo e resistir no dia mau e depois ficar inabalável como um soldado que venceu um e está pronto para enfrentar o próximo, mas somente com a armadura de Deus. Somente com Deus que nos dá a armadura é que nós podemos suportar os sofrimentos por causa de Jesus e experimentar esta grande, maravilhosa alegria daqueles que sofrem por causa de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus lhe fortaleça, e confiado somente em Jesus, nunca na sua força, nunca na sua coragem, nunca no seu compromisso, confiado em Cristo Jesus, agarrado, sustentado em sua graça, dependente totalmente do Senhor, que você esteja pronto para, ao ser perseguido, glorificar a Deus. E ao ser perseguido, que a perseguição sofrida não seja como um malfeitor, mas como alguém que anda com Deus, que fala a verdade, que anda na justiça, e quem lhe persegue é quem deve estar errado. Quem não presta deve ser o perseguidor, e não perseguido, para que haja alegria por causa da perseguição. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço em todos vocês. Muito obrigado pela atenção dispensada a nós nesse momento. Até domingo, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, e às 18 horas, lá no canal da igreja, no YouTube, tá certo? Vai lá, se inscreve, irmão. Só tem 90 pessoas no canal da igreja, não tem nem os irmãos inscritos, tá? Vai lá no YouTube, se inscreva no canal da CIB Picos, se inscreve lá e acompanha a transmissão dos cultos feita pelo Paulo Henrique, por todos os irmãos que estão lidando com essa parte da mídia. Um forte abraço em todos vocês, que Deus abençoe, nos ensine o que é o caminho de Deus e nos guie, nos sustente e nos faça andar sempre por Ele, corajosos, fortalecidos, mas sempre no Senhor. Deus abençoe a todos e até a próxima, até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.